seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou responder todas as suas perguntas sobre O Mundo Sombrio de Sabrina. A série estreia na Netflix dia 26 de outubro, mas eu já pude conferir os episódios e a crítica vai sair na própria sexta. Então, pra você não perder nenhum vídeo, porque esses vídeos também estão fazendo parte do especial de Halloween que tá rolando no canal, inclusive tem uma playlist aqui na descrição, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo, porque tá muito legal o conteúdo pra essa semana. E também pra você não perder a crítica de Sabrina. E antes de começar esse vídeo, vocês têm que seguir meus parceiros Chilling Adventures of Sabrina Brasil e O Mundo Sombrio de Sabrina Brasil lá no Facebook, porque vocês vão saber todas as novidades em primeira mão, vocês não podem perder. E os links deles estão aqui na descrição, eu amo eles e eles são muito informados, sério, eu fico bolada com a agilidade deles. Pra quem acompanha a comunidade aqui do canal e também o Instagram, eu pedi pra vocês fazerem algumas perguntas com as maiores dúvidas sobre a série. É lógico que esse vídeo não vai ter spoilers, eu vou dar algumas informações que inclusive já foram divulgadas e tirar essas dúvidas, mas não vai ser nada que vai estragar a experiência de vocês com a série. Muitas perguntas foram relacionadas a esse lado sombrio da série que a gente pode conferir desde os trailers e também as referências, né, de Riverdale, se tem alguma junção, se a gente pode especular alguma coisa em cima disso e também com relação à série anterior, Aprendiz de Feiticeira, e todas essas dúvidas vão ser respondidas aqui hoje. A primeira pergunta é se a série dá muito medo e eu tenho que dizer pra vocês sim, mas se vocês viram a minha crítica de A Maldição da Residência Hill, vocês sabem que eu sou uma pessoa um pouquinho assim cagona, né, pra coisas de terror e tudo mais. Então pra mim deu bastante medo, eu levei vários sustos, tem até uma pergunta se teve jumpscare e sim, eu pude contar os 2 jumpscares que rolaram durante a série, provavelmente deve ter mais alguns que eu acabei perdendo, mas ela é bem assustadora. Tem até um dos episódios que é uma grande referência, né, ao Exorcista, e se vocês viram o Exorcista, vocês sabem como que ele é, né, então dá bastante medo. Me arrependo muito de ter assistido alguns episódios de noite, de madrugada e... ai, nossa! E até mesmo porque acaba envolvendo coisas reais e estudos que são relacionados a demônios e bruxas, então tem algumas coisas bem pesadas e coisas visualmente pesadas também. E sobre a mitologia de Sabrina, perguntaram se vão ter outros seres ou se vai ser resumido em bruxas e demônios. A gente tem os familiares, que é tipo como se fosse um ajudante das bruxas, né? E tanto que o Salem, ele é o familiar da Sabrina. Eles são em forma de animal para justamente ajudar e proteger aquele bruxo. Então acaba abrangendo um pouquinho sim da mitologia, até mesmo historicamente, até mesmo religiosamente. Então eu acho que não se resume bem só a bruxas e demônios, mas com certeza é um dos maiores focos da série. E aí chegaram a me perguntar se a série ela é mais adolescente com terror ou se ela é alguma coisa relacionada a terror. Eu tenho que dizer que isso acaba respondendo algumas outras perguntas até relacionadas a Riverdale. Até pela série ser baseada nos livros da Art Comics, ter o mesmo produtor de Riverdale, que é o Aguirre Sacasa, acaba que muito do público de Riverdale provavelmente vai querer conferir a série. O que ela tem de adolescente seriam umas coisas mais com um romance que envolve ali a Sabrina e o Harvey, mas eu tenho que falar pra vocês, ó, eu tenho 25 anos e eu achei maravilhoso, é muito fofo tudo, tipo assim, não tem como você não se apaixonar por esse casal, do nível assim, até você fazer chip, entendeu? Não sei como que é o chip, vai ser Sabrina, Harvey, não sei como que vai ser esse chip, deixa aí nos comentários se você sabe, mas é realmente muito legal essa relação e não é aquela coisa assim, melosinha, adolescente, apesar de ter um contexto ali do high school, inclusive tem um contexto de high school, mas é muito mais de militância, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu até senti um pouco de falta de ver mais da Sabrina na escola de bruxa, e eu vou falar um pouquinho melhor disso na minha crítica que sai na sexta, que eu consigo me abranger um pouquinho melhor, mas a série não chega a ser adolescente, eu acho que eles souberam separar muito bem de Riverdale, e eu acho que é legal porque a série, ela meio que caminha com as próprias pernas, até por uma questão de direitos, porque aqui no Brasil a Warner detém os direitos de Riverdale e a Netflix detém os direitos de Sabrina. Chegaram a me perguntar se ela tem referências de Riverdale, tem assim, o que a gente tinha visto no trailer, de tipo, a jaqueta college ser similar a de Riverdale, mas com cores diferentes. Tem uma hora que eles até citam Riverdale, mas sendo uma cidade vizinha, chegaram até a comentar sobre a escola, mas nada relacionado aos personagens que vão ali na escola. Tem até uma passagem assim de uniforme de cheerleader que o símbolo é igualzinho das Vixens, né, que é o R com o alto-falante, né, mas no caso é com um B, mas o uniforme não
chega a ser parecido. Então tem algumas coisas que você percebe sim, até porque faz parte da arte comics, a linguagem é bem dos quadrinhos mesmo, inclusive na apresentação, então você pode pensar na série como algo bem baseado dos quadrinhos. Isso responde até mesmo outra pergunta, se a Sabrina tem algum tipo de referência de Aprendiz de Feiticeira. E eu não peguei nenhuma referência dessa época, eu acho que é legal porque você começa a entender a partir disso que são séries completamente diferentes, sabe? A série da Sabrina não é como se fosse um remake que nem é It, sabe? Que teve lá o de 1980 e agora teve o de 2017 e meio que conta a mesma história. Não, são coisas bem diferentes e eu acho que são públicos bem diferentes, apesar de acabar chamando sim essa galera que assistiu Aprendiz de Feiticeira, até porque eu acho que a série ela é bem mais adulta do que adolescente, até mesmo por causa dos assuntos que são envolvidos ali na série, né? Chegaram a perguntar como que é essa questão mística aí de Sabrina, como que vai ser essa questão dela ser bruxa, e se existe algum tipo de governo das bruxas, e eu digo que sim, mas eu acho que isso ele é muito mais retratado como uma religião, e inclusive eu acho que isso vai ser uma das polêmicas da série. Eu também vou me abranger melhor nisso na minha crítica, mas tem algumas regras que elas devem seguir como bruxas, inclusive para as pessoas, os mortais, não descobrirem o universo dela, né, de bruxas, e é até legal que eles até fazem algumas piadas sobre bruxas, né, e tudo isso é trabalhado no universo de bruxas, né, então a gente tem citações sobre Wicca, sobre as bruxas de Salem, sobre caças, bruxas, tem muita citação do universo das bruxas, né, então eu acho que ele é historicamente mais pesado, inclusive as referências que são usadas aí na série. E também me perguntaram sobre os mistérios da série. Gente, tem muito mistério e tem muita coisa que ainda não foi respondida, então com certeza a Netflix está contando que vai ser um sucesso e vai ser para ter uma segunda temporada e responder algumas coisas que não são respondidas nessa primeira temporada. Ai, muito mistério, sério, inclusive envolvendo bastante o passado dos pais da Sabrina. Ah, não falo mais nada. Uma pergunta que não quer calar é se o Salem vai falar. A gente já tinha conferido um teaser, né, da Netflix em que mostrava a forma dele e ele indo até a Sabrina no formato de gato, né, de Salem, e de fato assim, aquele é o único momento que ele fala, mas ela fala com ele como basicamente a gente fala com os animais e é compreensível, como se ele respondesse de fato. Ele só mia e ronrona, e eu digo que ele ronrona pra caramba. O Salem vai falar? Eles falam com a gente, não fala? Não falha. Mas eu acho que vocês vão gostar do Salem. Ele tem uma grande participação, a gente tinha um pouquinho de medo, né, dele não ter tanta participação por justamente ele não falar. Eu sei que vocês falam, não precisa me explicar. A gente conversa. Mas ele tem uma participação bem legal e eu acho que vocês vão gostar dessa relação, como ela é feita aí nessa série. E de fato, o primo dela, ele traz esses alívios cômicos que o Salem trazia na série anterior. E já que a gente entrou nisso de falar do primo da Sabrina, vamos entrar mais na família dela e sobre um pouquinho da Sabrina, que me perguntaram como que são as tias da Sabrina. Eu gosto muito da relação delas, eu achei que foi muito legal a gente ter a Hilda como uma tia boazinha e a Zelda como uma tia mais braba e tudo mais, já era assim, mas eu gosto muito do dinamismo até na parte educacional, assim, da Sabrina. E também me perguntaram se ela usa muitos feitiços e se ela chega a voar. Ela não chega a voar, mas tem uma breve citação sobre bruxas poderem voar, não sei se a gente vai ver isso mais à frente, em uma outra temporada, mas justamente como eu tinha citado aqui, eu senti um pouco de falta de ver a Sabrina mais na escola, principalmente na escola de bruxas, né? Sim, ela acaba usando magias, mas não são na escola, é mesmo do conhecimento que ela tem desde pequena, ou por ter convivido com tias bruxas, né? E aí a gente acaba vendo ela fazendo umas besteiras, né? Justamente por ela não conhecer tanto sobre, tanto que tem um momento até que o primo dela dá uma bronca nela, porque ele é um cara super... Como eu posso falar isso sem dar muita informação? Mas ele é um cara que conhece muito sobre a magia, né? Então ela acaba até usando ele bastante meio pra tirar algumas dúvidas. E aí me perguntaram se o Harvey sabe sobre ela ser bruxa. Eu não vou entrar em muitos detalhes pra não estragar justamente a experiência de vocês, mas eu vou dizer que sim e não. Aí vocês têm que assistir pra entender o porquê que sim e não. Estão me perguntando se a Agatha e a Dorcas, elas vão ter personalidade própria ou elas vão ser meio que só seguidoras da Prudence. Sim, elas têm uma personalidade
própria, mas elas não deixam de ser seguidoras da Prudence também. A gente acaba vendo elas até mais do que eu imaginava do que veria, mas com certeza a Prudence, ela é a bruxa Moore aí das Mean Girls. E ainda sobre isso de Riverdale, a série O Mundo Sombrio de Sabrina, ela não tem uma linha temporal definida, mas a gente consegue perceber que ela é inserida num cenário bem oitentista e que eles não têm celular, os jovens não têm celulares e eles vivem meio que numa sociedade que é bastante machista, apesar da série trazer bastante representatividade feminina, tanto que as personagens mais fortes são mulheres, né? A gente tem aí as tias, a gente tem a própria Sabrina e os homens acabam ficando meio secundários, mas acabam que eles têm os papéis de mais poder. Então isso é uma grande discussão da série, inclusive, e a gente vê bastante telefone discado. Então isso me dá a entender que sim, a gente tá mesmo nos anos 80, né? Inclusive a gente tem TV de tubo, então é bastante antigo, tem alguns elementos que me parecem ser, sim, que eles estão nos anos 80. Só que o Aguirre Sacasa, ele não costuma trabalhar com uma linha temporal certa, te falando que, ó, a gente tá em 2018, a gente tá em 1980, sabe? Então isso traria uma possibilidade de talvez Riverdale entrar em algum momento, ou a Sabrina entrar lá em Riverdale, que inclusive eu acho que é muito mais fácil ela aparecer em Riverdale do que o pessoal de Riverdale aparecer em Um Mundo Sombrio de Sabrina, porque Riverdale acaba sendo muito mais atual, a gente percebe algumas coisas aí na linguagem, inclusive eles terem celular, né? Eu não sei como que faria essa junção, já que tem esses elementos tão diferentes, e o próprio produtor já confirmou que não terá esse crossover, não, pelo menos agora, é uma vontade que ele tem, mas que não vai ter. Então o que nos falta para nós fãs é torcer para que isso aconteça um dia, se achar que caminha ali, até porque Riverdale eu não acho que é sobrenatural, eu acho que é alguém vestido e tem algum envolvimento com droga, mas isso deixa pros vídeos de Riverdale que eu tô fazendo toda quinta-feira. Enfim, eu acho que eu tô falando demais já, né? Então voltem na sexta-feira pro vídeo de crítica, que eu vou me abranger um pouco mais, inclusive nessas questões que são discutidas aí na série, são mostradas, pra vocês não perderem nada. Então, ó, sexta-feira anota na sua agenda, já ativa o sininho, porque vai ter muito vídeo de Sabrina pra gente discutir ainda. Então você fã de Riverdale e Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, tenham em mente que ela é uma série nova, ela não necessariamente vai ter referências pesadas dessas duas séries, e eu acho que ela é uma série muito boa. Ela sozinha, falando só de O Mundo Sombrio de Sabrina, é uma série que as pessoas vão gostar. Ela é uma série pesada, é uma série de terror, meio juvenil, e eu diria que é de jovem adulto, vamos colocar assim, porque ela traz uns assuntos aí mais delicados. Mas deixa aí nos comentários o que você mais tá esperando pra ver nessa série, vamos discutir. A série vão ter 10 episódios e você vai poder conferir no dia 26 de outubro na Netflix. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!